Boa noite, meus queridos irmãos. Para iniciarmos o nosso trabalho virtual de hoje, vamos agradecendo a Deus, o nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e ao mentor da casa do Recanto de Interlagos, Nhô Leocádio, para que todos eles possam iluminar o nosso trabalho de hoje. Vamos continuar estudando pelo livro Ceifa de Luz, escrito pelo médium Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O tema do nosso estudo seria no burilamento íntimo, que tem como frase a seguinte: suspiramos por burilamento pessoal, entretanto, para atingi-lo, não esquecer a disciplina que lhe antecedem a formação. O que é o burilamento? É o nosso melhoramento, a nossa lapidação das coisas que nós fazemos. Então, para nós podermos melhorar, vem antes a nossa disciplina, né? Para isso, nós devemos cultivar o hábito de fazer o melhor que pudermos. Em tudo que nós vamos fazer o melhor. Auxiliar o próximo sem espera, sem recompensa. Aperfeiçoar as nossas palavras, sempre falando coisas boas, né? Desculpar incondicionalmente qualquer ofensa que vem do outro. De nunca prejudicar a quem quer que seja, né? Sempre fazer com que tudo que nós vamos fazer seja para sermos úteis. De perceber a boa parte, quer dizer, a melhor parte das pessoas e das circunstâncias também, né? Para isso, lembrar sempre que esses nossos bons hábitos estão em nós mesmos e somente pode ser ativada e incentivada por nós mesmos aqui no nosso íntimo, como o uso do ensinamento do que o nosso Mestre Jesus sempre nos pregava, nos ensinava. E assim vamos receber o nosso passe virtual de hoje. Vamos dar início ao nosso passe e fluidificação das águas. O passe higieniza o nosso espírito, deixando-o mais leve, mais aliviado, mais tranquilo. É uma troca de energias densas por outras mais suaves. O seu objetivo é equilibrar o campo das emoções e dos sentimentos. Então vamos elevar o nosso pensamento às forças superiores, pensando em Deus, em Jesus, rogando assistência aos protetores espirituais. A concentração é elemento indispensável para que as trocas fluídicas aconteçam. Procure então acalmar a sua mente. Respire profundamente. Feche os seus olhos. Concentre-se através do pensamento elevado ao alto. Sinta Jesus ao seu lado. Abrace. Entregue-se a esse aconchego. Fique um pouco com ele. Sinta-se envolvido pelo amor do Mestre. E esse amor se estende também àqueles a quem você ama e por quem você pede nesse momento. Sinta que todos estão usufruindo desse fluxo energético divino e curador, de paz e orientação nos seus caminhos. A energia divina vai penetrando em você e vai retirando os pensamentos tristes, as sensações desagradáveis, as dores do corpo e da alma,
substituindo-as por ideias novas, cheias de muita esperança, consolo, alívio e conforto. E você sente uma sensação de paz e refazimento, te fortalecendo o ânimo físico, vibrando em seu ser, te devolvendo a alegria de viver. Receba este passe da equipe espiritual do Recanto de Interlagos e do amor de Jesus intercedendo por todos nós. Com a coluna reta, sentado ou deitado, vamos iniciar nossa oração com uma profunda respiração. Com o coração cheio de amor, gratidão pela terra, paz, saúde, vamos imaginar saindo um raio de nosso coração e circundando o planeta Terra. Essa luz brilha intensamente como o pulsar do nosso coração. E assim, imaginamos que a Terra está coberta por uma luz verde. Essa luz é a luz da saúde. Imaginando que todos os seres da Terra estão recebendo essa luz, esse bálsamo, essa saúde. E assim, com o nosso pensamento de desejo em cura para a Terra, imaginamos que essa luz invade a Terra, entrando nas raízes profundas e indo até o seu centro. E nosso corpo e nossa alma se enche de gratidão por esse momento, por essa dedicação e por essa energização da Terra. Voltamos ao nosso consciente, enraizamos a nossa coluna com a Terra e agradecemos imensamente por essa ligação. Agradecemos por estarmos aqui e por sermos uma parte da Terra neste momento e neste tempo. Que assim seja, graças a Deus. Ah, se eu soubesse! Quando chegam ao plano espiritual, a maioria dos espíritos pensa algo muito parecido. Se eu soubesse que a vida real não era na matéria, se eu soubesse que a realidade não é de sofrimento, mas de paz e liberdade, se eu soubesse que nada que existia na matéria é permanente, que lá tudo é passageiro, eu não teria brigado no trânsito, batido nos meus filhos, me apegado a tantas coisas efêmeras. Ah, se eu soubesse, teria ajudado muito mais gente, teria me enriquecido com amor e luz, teria deixado de lado esses problemas pequenininhos, teria feito caridade aos necessitados, teria deixado fluir o amor, teria me atirado no bem sem nenhuma preocupação e teria sido mais humilde, teria vivido em paz. Ah, se eu soubesse, teria passado mais tempo com aqueles que amo, teria me preocupado menos, teria tido mais paciência, teria me soltado mais, me desprendido mais, teria vivido mais livre, de forma mais espontânea, mais natural, teria visto o lado bom de tudo, teria valorizado as coisas simples da vida. Ah, se eu soubesse que a vida na Terra vai e vem, que tudo se esvai, que nada é permanente, que nada existe algo fixo, imutável. Se eu soubesse que tudo começa e termina, os relacionamentos começam e terminam, que a dor lateja e depois vem o alívio.
Ah, se eu soubesse que os arrogantes sobem, ficam no topo e caem por si mesmos, caem pelo seu próprio castelo de cartas da ilusão que criaram. Se eu soubesse que os ricos podem se tornar pobres de espíritos e que os pobres podem ser muito ricos de espíritos. Se soubesse que as diferenças sociais se extinguem, que na morte todos somos filhos do universo, que a fome é saciada, que a sede é aliviada, que a violência só traz mais violência, que os injustiçados são compensados, que os perdidos sempre se encontram e quem está demasiadamente seguro de si acaba se perdendo. Ah, se eu soubesse que a vida espiritual é a vida real, que as mágoas corroem o espírito, que a cobiça gera insatisfação, que a lisonja só cria humilhação e que a preguiça gera estagnação. Se eu soubesse que o medo é sempre maior do que a mente engendrou, eu teria me arriscado mais, teria ousado, teria tido a coragem de ser o que eu sou, teria retirado essa máscara que encobria a minha verdade, teria desatado o compromisso com o logro, com a burla, teria assumido minha integridade sem divisões, sem fragmentos. Ah, se eu soubesse, não teria cortejado o sucesso, não teria me atirado ao poço fundo, vazio e solitário da avidez. Não teria me enganado de que, ao atingir o topo, a descida é o único caminho. Se eu soubesse que o mundo é uma doce miragem, eu rejeitaria a pueril busca pela sensualidade, largaria com afinco os prazeres e vícios da juventude. Se soubesse que tudo muda e nada se encerra, teria posto de lado as moléstias da nostalgia. Ah, se eu soubesse, teria menos pressa, olharia mais para a vida, veria mais o nascer do dia, comeria com calma o pão de cada manhã, teria plantado uma árvore, corrido no jardim, deitado no chão, enrolado na grama. Teria mergulhado e me perdido no tempo, solto em reflexões sobre os mistérios da vida. Teria me desimpedido das autocobranças, teria me aceitado como sou e aceitado o milagre da vida como ele é. Ah, se eu soubesse que o mar espiritual é infinito de bênçãos, não teria digladiado por um copo de água ao lado do grandioso oceano da plenitude. Teria deixado todas as quimeras de lado e vivido mais a vida, a existência, o cosmos, a liberdade, o eterno presente e a eterna aurora. Ah, se eu soubesse, teria renunciado aos hábitos arraigados, às discussões estéreis, às especulações teóricas. Se eu soubesse, teria permanecido mais na natureza, observando os pássaros, molhando as mãos no rio, sentindo o vento me aquecendo ao sol da manhã, sujado as mãos na lama, sentindo o frescor da chuva. Se eu soubesse que sou um ser em desenvolvimento na essência inesgotável e eterna da vida, teria sido infinitamente mais livre e feliz. Fé e equilíbrio em todas as direções.
estiveres comigo e sei que estás, nada me faltará para aprender a amar. Se estivesse contigo, nas estrelas do amanhã ganho o céu em busca da paz, voando alto em meu pensar, sinto meu coração, sinto a chuva cair sem desbotar, as flores do amor que vão colorindo e perfumando o jardim que existe em mim. Se estiveres comigo no caminhar pelas trilhas que devo percorrer, se estivesse contigo, vou estar. Se estiveres comigo e sei que estás, nada me faltará para aprender a amar. Se estivesse contigo, se estiveres comigo no caminhar pelas trilhas que devo percorrer, se estivesse contigo, vou estar. Se estiveres comigo e sei que estás, nada me faltará para aprender a amar. Se estivesse contigo. O Espiritismo não veio para solucionar problemas orgânicos. Veio para curar a alma, para evitar os problemas orgânicos. Os bons espíritos ajudam-nos. Chico Xavier, o maior médium dos últimos séculos, tomava 20 pastilhas por dia, graças às quais chegou aos 92 anos. Se ele não seguisse a terapêutica cardiológica, teria morrido por ocasião do primeiro infarte em 1976. Por outro lado, eu sou um exemplo. Tive parada cardíaca, morte cardíaca, fiquei praticamente inutilizado, tive angina por mais de 5 anos. E graças aos medicamentos, em particular aos vasos dilatadores, estou aqui mais saudável do que quando contava 40 anos. Muito curioso que o meu cardiologista me deu entre 28 e 32 dias de vida. Se eu não fizesse nada, ficasse na cama deitado, lamentando, esperando a chegada da morte. A benfeitora espiritual me perguntou: que fazes? Estou repousando. E não vais à sessão mediúnica? Não, senhora. O médico disse: se eu caminhar, o esforço, eu tenho uma morte imediata. E quanto tempo ele te deu? 28 a 32 dias. Pois eu prefiro que tu morras amanhã, no trabalho, a morreres na ociosidade daqui a pouco tempo. Vem, porque eu já vou. Eu disse: minha irmã, eu estou 95% morto. Ela perguntou: e qual é a vantagem? Não estás falando comigo que estou 100% morta? Eu levantei-me, fui para a sessão mediúnica,
E 6 meses depois eu fui ao velório do meu médico e fiz uma linda prece. E aqui estou absolutamente curado. Toda a área necrosada do infarto desapareceu. Com a terapêutica mental, a terapêutica convencional e a terapêutica espírita. Aí sim, água fluidificada, passes, intercâmbio mediúnico e uma vida saudável no meu limite, do ponto de vista ético-moral. Então, saúde, diz a Organização Mundial de Saúde, não é a falta de doença, é resultado de 4 fatores: equilíbrio emocional, harmonia orgânica, social e econômica e espiritual. Introduziram o equilíbrio espiritual. Reflexão de hoje do livro Perante Jesus, escrito por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A frase é a seguinte: é imprescindível trazer a lição de Jesus no imo dos nossos sentimentos, para que estejamos ligados primeiramente a Deus e não ao nosso eu. Quer dizer, para trazer a lição no nosso íntimo, no nosso eu interno, precisamos de ligar a Deus primeiramente, né? E não ao nosso ego. Por quê? Porque o ego é o nosso eu carnal. Porque este eu carnal é muito bom, né? O ego é muito bom para você sobreviver nesse mundo material. Porém, para nós nos aproximarmos do nosso Pai Maior, nosso Deus, devemos orientar o nosso pensamento sempre para o bem, para poder permanecer também o pensamento, agora é a nossa visão, é identificado com o divino, com o Pai, o que nós enxergamos, né? E também para podermos registrar no nosso ouvido a mensagem da bondade que o céu nos reserva. E também para podermos guardar as nossas mãos, este saber, para que sejamos instrumentos de boas obras em direção ao reino de Deus. Antes de tudo, situar esse ensinamento no coração, para que as palavras de Jesus resplandeçam através da nossa mente, do nosso olhar, da nossa audição, das nossas mãos, para que possam fazer morada em nós a plenitude do Mestre Jesus. Então, para refletirmos que nós, para chegarmos próximo a Deus, né, para nós podermos melhorar o nosso imo, no nosso íntimo, nós temos que saber usar o pensamento, a visão, a audição e as nossas mãos sempre servindo para o bem da luz. E assim vamos sempre dizendo fé e equilíbrio em todas as direções. Encerramento. Continuemos com os nossos pensamentos firmes em Deus e em Jesus e oremos por todos os nossos irmãos necessitados nos hospitais, os nossos irmãozinhos que se encontram acamados nas salas de observação, de cirurgia, os que estão nas salas de recuperação, os que possuem doenças crônicas que não têm condições para o seu tratamento, nas filas de transplante. Pedimos, Senhor, pelas instituições de caridade, aos abrigos e aos asilos. Pedimos pelas mães necessitadas, pelas crianças abandonadas, pelos idosos, pelos animais nas ruas, pelos nossos irmãos abandonados que vivem nas ruas sem um lar, sem um teto, sem o alimento. E pedimos por toda a humanidade, por todos os povos, por todos os países que passam pela dificuldade da guerra material e espiritual. Que esta luz divina
envolva todos os nossos irmãos na paz e na harmonia. Pedimos por todas as casas de oração, por todas as religiões, por todas as casas espíritas, pelas federações espíritas, por todos aqueles que querem crer e ainda não conseguem. Pedimos também, Senhor, pelo nosso país, pelos governos, pelos governados, por todos os nossos irmãos que instituem as leis. E pedimos pelas regiões menos favorecidas do nosso país, que a luz e a assistência do nosso bondoso anjo Ismael também envolva o solo brasileiro. Pedimos pelos nomes que estão nas nossas mentes, encarnados e desencarnados, e a todos a nós vinculados. Pedimos que os mensageiros de luz possam levar a cura, a assistência e a caridade em favor de cada um deles, bem como a nós mesmos. E pedimos também pelos espíritos, nossos irmãos que já partiram para a verdadeira vida, os que vieram conosco, que possam receber o esclarecimento, o recolhimento nas colônias de regeneração, do progresso e assistência a cada um deles no mundo espiritual superior. Pedimos pela fluidificação das águas, pela magnetização das roupas, que o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, com toda a sua equipe de benfeitores da cura, possam ali colocar o remédio necessário, a cura mental, física e espiritual que cada um necessita. Em favor desses pedidos, nós agradecemos a Deus a assistência recebida, agradecemos pela vida, pelo corpo físico, pelo nosso pão de cada dia. Agradecemos a assistência e o amparo de todos os benfeitores espirituais. Fé e equilíbrio em todas as direções. E assim, envolvidos no amor de Jesus, vamos tomar a nossa água fluidificada.